Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui é o Bispo Alex. Tem mensagem de Deus para a tua vida. Amém, queridos? Bom, nesse momento de tanta dificuldade, tanta adversidade, o maior desafio é permanecer firme no Senhor. O maior desafio é se manter firme diante de tantas adversidades que vêm contra a nossa fé e contra a vida espiritual com Deus, né? A nossa vida com Deus. Então, nesse momento eu quero trazer uma palavra de ânimo para você, uma palavra de força, de fé, para que você permaneça naquilo que Deus tem te ensinado, naquilo que Deus já tem ministrado à tua vida. Nós vamos falar sobre o desafio de permanecer firme, o desafio de você se permanecer íntegro diante de tanta adversidade. O texto que eu quero usar com base está lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo de número 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Paulo escreve a 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo de número 14. Bom, Paulo era como se ele tratava com Timóteo como se fosse um filho espiritual. Ele cuidava de Timóteo, ele cuidava desse momento tão importante na vida ministerial daquele jovem pastor. Timóteo, ele tinha uma grande promessa de Deus na vida dele, e que Paulo, como tutor, como professor, estava ali orientando a Timóteo a permanecer firme diante de tantas adversidades que povoam este mundo. Então ele disse: olha, quando você se dedicar a esse evangelho, Timóteo, quando você for um padrão, com certeza você vai atrair as perseguições, você vai atrair os olhares dos invejosos, você vai atrair os comentários daqueles que amam a iniquidade, que querem permanecer no mal e que de forma nenhuma vão aceitar o seu discurso, a sua pregação e principalmente a sua vida. E aí ele cita lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 12, de que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, você e eu, se nós permanecermos firmes, vivendo o Evangelho, de sorte seremos perseguidos, teremos afrontas, teremos situações que vão se levantar contra a nossa fé, contra a nossa crença, contra aquilo que acreditamos. Então, são tempos difíceis, como o próprio Paulo relata a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1, quando ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E esses tempos cada vez está se aproximando, cada vez está mais real, né? Cada vez está mais presente em nossas vidas, né, queridos? Então, a gente já vive essa situação, né, de tanta perseguição ao Evangelho. Aqueles que confessam o Evangelho é perseguido, né? Muitas vezes dentro da sua própria família é humilhado, dentro do trabalho, né? Quando a gente percebe que até se fazem grupos, né? E nestes grupos, sabendo que você é cristão, te escanteiam, te coloca de lado, né? Não coloca você a par de assuntos importantes, porque você não é mais deste mundo. Então, por não ser deste mundo, você não faz parte do ciclo daqueles que ficam na bebedice, né? Que vivem na orgia, na vida promíscua, na vida do mundo, nas traições do mundo, na mentira e na idolatria deste mundo. Então você agora faz parte do povo mais feliz dessa terra, do povo que está indo para o céu. Mas você tem que ter felicidade, sabe por quê? Porque mesmo perseguidos, a promessa que Deus nos faz é que nunca irá nos desamparar. O próprio Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Ou seja, Deus jamais irá nos abandonar. Temos promessa, né? Paulo estava lembrando a Timóteo que ele tinha promessa e que ele não devia se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E como aconteceu com ele próprio, Paulo, aconteceu também com grandes profetas, homens de Deus, o próprio Cristo, não é? Daniel foi jogado na cova dos leões porque orava, porque buscava o Senhor. Jeremias profetizou verdades, por isso foi jogado no calabouço, né? E o próprio Paulo, que sofreu inúmeras perseguições por causa da santa doutrina, por causa da pregação do Evangelho. Então existe um galardão até predito por Jesus para os fiéis que são perseguidos, para você que está passando por uma
luta terrível na sua casa, por você que vê na internet as pessoas querendo de alguma forma afrontar a tua fé, a tua crença, só porque você se posiciona contra o pecado. Nós somos afligidos, nós somos cobrados, né? O mundo cobra do crente perfeição, né? Porque nós pregamos a palavra, então temos que ser perfeitos, não podemos errar. E quando acontecem os escândalos, nós sabemos que acontecer os escândalos, a mídia faz questão de dizer: o pastor fez isso, a pastora fez isso, o crente fez isso, o homem morreu porque veio da igreja, porque isso, porque a igreja. É uma forma, né, de afrontar o evangelho, né? Quando uma pessoa de qualquer outra religião morre, não aparece na capa do jornal qual é a religião da pessoa, simplesmente morreu alguém. Mas quando aparece um crente, um pastor, aquilo é visível, aquilo é midiático. Então a gente está vivendo esse tempo, e cada vez mais, com o avanço da ciência, o amor de muitos tem se esfriado. Olha o que Jesus falou da recompensa que está dita para nós, lá em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, né, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim eles perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Jesus está dizendo: olha, aconteceu isso no passado, está acontecendo agora e vai acontecer sempre. Mas bem-aventurado você que está sendo perseguido, porque você tem que se regozijar e se alegrar, como a Bíblia diz, exultando no Senhor, porque grande será o vosso galardão no céu. Amém? Então, nós sabemos que a perseguição acontece, né? E Paulo disse para Timóteo: olha, primeiro, permanece naquilo que você aprendeu. Ou seja, aquilo que você tem aprendido, né, a respeito da graça, do amor, do perdão, do reino de Deus, né? A gente tem ouvido tanta coisa ultimamente, de coisas novas, né? Não estou descartando coisas novas como coisas ruins, como coisas boas, estou falando apenas que temos que ter cuidado com aquilo que estamos aprendendo. Existem muitas heresias. A palavra heresia significa escolha, opção. É quando nós nos desviamos da doutrina. O que é doutrina, pastor? Doutrina é a linha de conjunto dos princípios do Evangelho, dos princípios da doutrina, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então esses são os princípios doutrinários do Evangelho a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua vontade. No entanto, as heresias vêm corromper isso, vêm distorcer isso, vêm fazer com que você se desvie daquilo que verdadeiramente é o Evangelho de Cristo. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, fica nisso que você aprendeu, fica nisso que você tem aprendido. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 16. Você percebe que no relacionamento de Paulo com Timóteo, como um pai, que ele mesmo se descreveu como um pai para um filho, ele estava preocupado para que Timóteo não se desviasse como outros, né? Como Alexandre e Himeneu, que são exemplos que Paulo cita lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Né? Então, pessoas que se desviaram, pessoas que permitiram que a heresia tomasse conta do seu coração. E Paulo ainda diz: além de permanecer naquilo que você foi ensinado, permanece naquilo que você foi inteirado. Ou seja, inteirado significa completo, significa absoluto, totalmente. Ou seja, uma pessoa que foi convertida, uma pessoa que está alicerçada na rocha, ela está se completando a cada momento através da palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela mesmo se interpreta, né? Ela traz a revelação para você e ela mesmo se interpreta. Não é necessário nós ficarmos puxando todo o vento de doutrina que aparece por aí, todo tipo de revelação, todo tipo de palavra, de sonhos que não tem base bíblica, que não tem relação com a palavra de Deus e nem tampouco com a vontade de Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado que nos últimos dias estão se levantando falsos profetas. E Paulo fala sobre isso para Timóteo. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19, que diz assim:
Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas, e a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Amém, queridos? Então é por isso que Paulo estava orientando a Timóteo. Timóteo, olha, vai vir muita coisa, você vai ouvir muita coisa de um lado e do outro. Permanece firme naquilo que eu te ensinei. E uma outra coisa importante neste versículo, que é o versículo principal que nós lemos, lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 14, é que Paulo diz assim no finalzinho: sabendo de quem aprendeste. Amém? Uma das coisas importantes é nós sabermos o testemunho, a vida, o histórico, a razão, os objetivos daquela pessoa que está trazendo aquela doutrina, aquele ensino. Muitas vezes nós ouvimos tanta baboseira, tanta heresia, e a gente dá tanta convicção, muitas vezes olhando para a figura de quem está ministrando. Temos que olhar para que aquela pessoa seja realmente um homem ou uma mulher de Deus. Nem sempre ser um homem ou mulher de Deus se esquiva ou evita os problemas, evita as heresias. Mas quando você permanece firme naquilo que você está aprendendo, aos conceitos básicos do Evangelho, com certeza esses ventos de heresias não vão te destruir, não vão destruir a tua fé. Amém? Então Paulo diz assim, olha, você está aprendendo comigo. Não é? Temos que considerar os profetas de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz: crê nos vossos profetas e prosperareis. Não é? Nós temos que crer naquelas pessoas que acreditamos que a partir delas Deus está usando sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. O próprio Paulo diz assim, tem muitos mestres da lei que não compreendem nem o que pregam. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1. E ele diz, são insubordinados. Algumas características de pessoas que mesmo que ensinem coisas boas, você tem que ter cuidado com essas pessoas. Insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, imorais, irreverentes, homicidas, mentirosos, pessoas que defendem a homossexualidade, sequestradores, assassinos de pai e mãe, que juram falsamente e que se opõem à verdade da sã doutrina. Essas são as características de muitos falsos profetas, de muitos pregadores aí que usam a boa oratória para difamar o evangelho, usam a teologia para destruir a fé das pessoas. E nós temos que entender, irmão, que o Espírito Santo está dentro de nós. E Ele é o nosso professor, Ele é o nosso orientador, Ele é o Paráclitos, é aquele que está substituindo Cristo, está nos dando apoio, suporte, está nos conduzindo ao Pai. É o Espírito Santo que está trabalhando na igreja. Ele é o nosso professor e que instrui a igreja naquilo que devemos permanecer. E Paulo complementa lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O objetivo desta ministração, ou desta instrução, Timóteo, é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Paulo estava dizendo, olha, veja quem está pregando, quem te ensinou. Se essa pessoa tem uma boa consciência, um coração puro, uma fé sincera. Porque o bom ensino vem através dessas pessoas, através do amor. A gente tem que ter a consciência de que Deus vai revelar através dos atos de quem ministra, se verdadeiramente essa pessoa tem um coração puro, uma boa consciência, uma fé sincera, para que o ensino que vem através desta vida seja uma doutrina firme e forte na presença do Senhor, uma doutrina cristã e não heresia, baseada no achismo, baseada em pseudas visões, daquelas pessoas que têm visão por tudo, sonho de tudo. Tenha muito cuidado de pessoas que não seguiam pela Bíblia, de pessoas que seguiam apenas por visões ou profecias. Tenha cuidado, se afaste dessas pessoas. Nós nos guiamos principalmente pela palavra de Deus. Ela mesma se definiu lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus abençoe vocês, se mantenha firme e constante, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mesmo com tantas perseguições, com tantas humilhações, com tantas situações difíceis que aconteçam contra você, permaneça firme naquilo que você foi ensinado, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu, o Espírito Santo ensinando através dos homens e das mulheres de Deus, piedosos, que vivem o Evangelho que se prega. Deus abençoe vocês. Eu quero fazer uma pequena oração. Pai, aqui está o teu povo,
que tem sido perseguido, que tem sido humilhado, aqueles que querem viver piedosamente têm sido perseguidos. Que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha dar forças para que a nossa fé não venha naufragar diante desse mar de incertezas, de medo, de tantas dificuldades que acontecem neste mundo. Pai, sustenta a tua igreja, sustenta os teus filhos na fé, na tua palavra, na tua santa e maravilhosa palavra, na sã doutrina que traz a consciência de fé, de amor, de pureza ao coração e de santidade. Pai, te louvamos por este momento. Fica com o teu povo, fica com os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, fiquem com o Senhor, fiquem com a palavra, porque com certeza a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um abraço, Deus abençoe a todos.